Agora vamos falar de Santos Futebol Clube. Santos venceu o Flamengo ontem, Felipe. Um jogo que eu comentei, fiz live no meu canal. Acima de tudo, um masterclass do senhor Kleber Xavier, que foi elogiado na entrevista do Felipe Luiz ontem falou, cara, os caras anularam tudo que a gente tem de melhor, assim. Tudo que eu tentei, não conseguimos por conta da leitura do Kleber Xavier. O Santos está descobrindo um ótimo técnico, essa é a verdade. Um técnico inteligente, que joga de acordo com o adversário. Ontem, cara, gostei muito de como ele armou um time para parar o Flamengo, mas para também jogar o tempo todo, para marcar pressão em saída de tiro de meta, para fazer linha de 5 com o Guilherme pelo lado quando precisou, para parar a jogada com faltas táticas quando precisou e para não ter medo de jogar quando precisou. Eu gravei um vídeo na segunda-feira no meu canal, cujo título era Postura. E esse vídeo era um comentário sobre o que eu tinha visto do Flamengo contra o São Paulo. Eu falei, gente, desculpa, o Flamengo é a melhor defesa, o melhor ataque do campeonato, mas o futebol brasileiro ainda é muito equilibrado. Não existem times imbatíveis e assim, o time do Flamengo, na minha opinião, muito longe de ser o time do Flamengo que encantou o Brasil um dia. Eu sei que foi só a 5ª derrota do Felipe Luiz enquanto técnico e tudo mais, mas pra mim, cara, assim, o grande craque desse time do Flamengo eles não tinham, que era o Gerson, que foi embora. O Arrascaeta é um jogador, é um craque de bola, que ontem deu um toque de calcanhar ali que é digno de genialidade total. Um passe pro Plata de primeira que o Brasão fez uma defesa, mas é um jogador pouco intenso, que vive numa faixa ali de um campo muito específica. E ele anda em campo. Ele anda em campo. E a gente aqui na live de ontem, eu e o Felipe, chamamos a atenção pro meio campo do Flamengo com Alan, Arrascaeta e Jorginho, que é um meio de campo sem intensidade, cara. Assim, falei. Então, cara, não era um time, esse time... Com bola é muito bom. Sem bola é o problema. E outra, com bola, Felipe, criaram pouquíssimo, cara. O Santos conseguiu anular tudo, porque não tem um cara, um rompedor de linhas, um cara que vai te driblar. Cara, ontem... O cara que ganha duelos individuais, exatamente, né, cara? O Gerson é muito difícil tomar a bola dele, cara. Muito. Ele abre a asa aqui, ó, já era, irmão. Ninguém toma, mano. É isso. Por isso que a torcida do Flamengo lamentou tanto e ficou tão puta com o Gerson, com o pai dele, depois da saída dele pro Zenit. Agora, Felipe, o Escobar jogando improvisado de lateral direito, colocou o Bruno Henrique no bolso. Começa com o Bruno Henrique jogando desse lado, joga o primeiro tempo desse lado, aí começa o segundo tempo, o Felipe Luiz troca, coloca o Luiz Araújo para jogar aberto pela esquerda e coloca o Bruno Henrique na direita. Ninguém consegue, de novo, o Luiz Araújo desaparece no jogo, e aí depois ele tira o Luiz Araújo e coloca o Cebolinha, que ninguém nem viu pegar na bola. O Escobar, improvisado na direita, anulou os 3 jogadores do Flamengo, botou os 3 no bolso. O Souza, que o Leonardo Rafael fala melhor da partida, é um monstro de lateral esquerdo, Felipe. O moleque tem 19 anos, cara. Jogador da seleção de base, da seleção sub-20. Que esse cara defendeu o Wesley. O que fez o Wesley ontem? O que fez o Luiz Araújo pela direita? Os laterais do Santos ontem foram os melhores em campo. A defesa, e tudo isso é mérito do Kleber Xavier, que inclusive... Cara, mudou o que é o João Basso, que era um zagueiro de 5ª categoria e virou um zagueiro que, cara, faz o 4º jogo dele seguido muito bom. Ele entrou contra o Vitória, o Santos ganhou aquele dia. Na derrota contra o Botafogo, ele foi um dos melhores em campo. Jogou muito bem, foi o cara que salvou a zaga, que não foi bem naquele dia contra o Fortaleza. E na volta, mais uma vez, faz uma partida boa. Só não melhor que a do companheiro dele, a do Luan Pérez, que me lembrou o Luan Pérez de 2020, que foi finalista de Libertadores. O Kleber Xavier tá recuperando, Felipe. Jogador por jogador, cara. A partida que fez o Rincon ontem, o Zé Rafael já, assim, foi pra mim o pior jogo do Zé Rafael com a camisa do Santos. Ele voltou sem muito ritmo, mais pesado, ele vai precisar de um pouco mais de tempo para retomar o ritmo que ele tava nos últimos jogos.
E naturalmente vai retomar. Não tenho muita preocupação. Mas ontem o Rincon tomou conta do meio de campo do Santos. Um cara com 37 anos, com uma puta de uma leitura, fazendo falta tática quando precisava. Enfim, e o Guilherme se matando muito mal tecnicamente ontem, a torcida com pouca paciência, mas se matando de defender, deu assistência pro Neymar. O Barreal também, muito longe de fazer um bom jogo e também voltando muito para marcar. E o Santos me coloca o Robinho Júnior, cara, que é diferente demais, Felipe. Assim, tem que ter calma com o moleque, mas assim, ele pegou 2 bolas e você vê que, cara, é outra rotação de mentalidade, assim, tipo, é outro... Cara, assim, eu não sei explicar, é aquele típico cara que faz 2 jogadas que é suficiente pra você ver que se tiver cabecinha, que entende, cara. Teve uma hora, o raio de novo. Teve uma hora que ele saiu de 3 caras do Flamengo e ele é totalmente franzino, né? Encostou nele e já era. Ele saiu de 3 caras no meio de campo, que ele escondeu a bola e abriu, que ele deixou os 3 na saudade. Eu falei, meu Deus, cara. Que é isso, cara? E outra, mano, é assustador, cara. Ele tem o mesmo gestual corporal do pai dele, velho. Só que ele é canhoto. Aquela pedalada meio debochada, meio lenta, assim, aquela coisa meio tipo, mano, eu não tô apavorado, eu tô pedalando, eu tenho total controle do que eu tô fazendo. Na hora que você for vir, você vai ser driblado. Tipo aquela coisa meio marrenta de driblar, sabe? Não é aquele drible que o moleque sobe, é meio habilidosinho, já chega dando aquela pedaladinha, ciscando. Não. Irmão, parando, pisando na bola e o jogo rolando. Praia, né? É jogo de praia, cara. Irmão... Tá esperando o pastel ali. Exatamente. Jogando a bolinha com os amigos. Tô tranquilão. O pau tá comendo Santos e Flamengo e eu tô jogando com 12 anos na quadrinha com meu pai aqui. Tipo isso, cara. Você viu que a torcida cantou a mesma música que cantava pro Robinho pra ele? Vi, cara. Eu achei bonito pra caralho. A torcida pediu pra caralho no segundo tempo, o Santos tava mal, pedindo pra ele entrar e o moleque entra com a 7, assim. Aliás, vai tomar no cu, pai dele, a cagada que esse cara fez, né? Porque, tipo, até hoje a torcida tem o cara como um ídolo do caralho. O que a torcida tá fazendo pelo filho dele tem a ver com o pai, né? O quanto a torcida idolatra o cara que fez o Santos deixar de acabar, né? Que se não é o Robinho em 2002, o Santos teria virado uma portuguesa. Então, eu lamento muito tudo isso, porque é uma tristeza tudo isso, mas o moleque não tem culpa de nada e o moleque representou, cara. Entrou, inflamou a torcida. Ele raspar a cabeça, já era, mano. Igual, velho. É muito parecido, né? Fica idêntico, velho. É o Robinho canhoto, tá ligado? É isso, cara. Foda, velho. Então, assim, pô, E outra, nesse time que não tem o Roleiser, né? Que é, pra mim, o melhor jogador do Santos até agora no Campeonato Brasileiro. Então, vamos enfrentar o Mirassol aí reforçado. Vamos vingar aí o Mirassol pro Felipe ficar feliz. E lá em Mirassol... Time bom, hein, cara? Né? Com todo orçamento que o Palmeiras tem e tudo mais, que eu acho, por conta desse fator, é obrigação do Palmeiras ter vencido. Mas, assim, um time muito, muito bem treinado, um time muito forte fisicamente, sobretudo na defesa. Cara, tem um zagueiro deles lá, o João Vitor. Esse cara vai jogar em time grande, velho. Logo mais. Alô, Santos. É que já jogou 7 jogos. Zagueiraço, assim, de imposição, de sair jogando. Fatiou várias bolas ontem. Colocou, assim, o Vitor Roque e o Flaco Lopes não arrumaram absolutamente nada contra ele. Ganhou todos os duelos, assim. Todos os duelos. Muito bom jogador, cara. E o atacante que eles contrataram que acabou fazendo o gol no Palmeiras, que veio do Cerro Porteño, Chico da Costa. Bom jogador também, cara. Muito bom jogador, forte, alto, faz muito bem o pivô. Time bem treinado, cara. Time bem treinado aí pelo Rafael Guanais. Não vai ser fácil. Agora, cara, precisamos falar sobre o Neymar, né? Porque ontem eu achei que a análise que eu tenho do Neymar é que eu achei que ele começou o jogo numa rotaçãozinha um pouco abaixo. Ele demorou pra entender qual era a intensidade do jogo e aí ele perdeu umas 2 bolas que ele tentou pensar um pouquinho e bateram a carteira dele. Ali ele falou, mano, eu vou ter que... E é foda a genialidade do Neymar nesse sentido, porque ele vai entendendo a temperatura do jogo ao longo do jogo, sabe? Ele pegou 2 bolas ali no começo, deu uma demoradinha, bateram a carteira, aí ele já entrou numa outra rotação. Inclusive sem bola,
pressionou várias vezes o goleiro, foi lá, porque ele era o último homem no momento que o Santos estava sem bola, o David Washington voltava aqui para a segunda linha e ele ficava sozinho ali na frente, é onde ele tem que jogar, mas mesmo naquela, sendo o primeiro homem da pressão, em vários momentos ele fez boa pressão e cara, ele deu uma estocada no primeiro tempo pro Escobar, coisa de cinema, numa jogada que gerou finalização fraca do Rincon. Aí, cara, no segundo tempo, ele entrou muito mais na partida, também com o Flamengo mais cansado, né? Sem aquela mesma intensidade de marcação-pressão. Ele achou uns lançamentos absurdos. Ele fez uma jogada também no primeiro tempo como ponta esquerda. Cara, que ele tirou os marcadores do Flamengo, inclusive o Wesley, pra merda, assim. Me lembrou o Neymar, camisa 11, na ponta esquerda, pedalando, partindo pra cima. Fico pensando, será que numa eventualidade ele não pode jogar ali também, na posição antiga dele? Porra. Eu vendo, depois que acabou o jogo, eu acabei minha live aqui, eu vi o finalzinho do jogo do São Paulo e coloquei no Sport TV, tava passando a reprise do jogo do Santos e eu assisti. Cara, ele tá nitidamente mais forte, velho. Você viu, né? Nitidamente mais forte. Muito assim, mais, cara. Tô até com os números aqui que a ESPN levantou. Ele liderou todas as estatísticas, cara. Ele foi o primeiro em finalizações, duas finalizações no alvo, 3 chances criadas, 4 ações na área do rival, 5 faltas sofridas e 7, esse número me chama a atenção, 7 duelos vencidos. 7 duelos. Pra um cara que caminhava em campo, que não tinha... E que dava aquele primeiro drible e não tinha arranque. Mano, e você vê na imagem, ele tá mais musculoso do que quando ele voltou. Sim, cara. Sim. Você vê até que ele tá, tipo, o ombro aqui tá... mais largo. Mais largo, assim, tá ligado? Ontem várias bolas assim, ele segurava aqui no pivô e tal, etc. Cara... E quando isso aconteceu? Quando ele largou, parou... Desculpa, cara, mas assim, aquela parada do contrato dele dizer, não, vou trabalhar em Mangaratiba com os meus profissionais. Depois que ele começou que isso deu errado e ele só se fudeu, só se machucou e seguiu o protocolo do departamento médico do Santos, isso aconteceu, cara. E assim, cara, o gol, se você for ver o lance, é um gol físico também. Físico também. Porque o Guilherme toca a bola atrás, ele tem que girar o corpo, proteger, domina com a esquerda, protege, o Varela vem, ele já limpa e sai meio que catando cavaco e consegue bater. Cara, é um gol que há 2 meses atrás ele talvez não faria, que ele não teria essa força toda de sustentar, de segurar e fazer a finalização. E aí, assim, a genialidade dele de dar aquela comidinha, assim, não ter tanta tranquilidade, né, cara? Qualquer ali, cara bateria. Só jogador que sabe faz isso. Só, velho. Só ali. Porque ali o cara, do jeito que ele dominou, ele já ia bater, o zagueiro ia travar. Agora exato. O cara deu o come e já era, velho. Já é. Aí é foda, cara. Eu gritei pra caralho, cara. Juro pra você. Na hora que saiu o gol, pergunta pro Ale. É o rola fina, caralho. Cara, mano, irmão, xinguei aqui a Paulista inteira, cara. Xinguei a mim mesmo, xinguei todo mundo, cara. Vai tomar no cu, seu cuzão. Fala cara, vai se fuder, cara. Vai tomar no gol. Cara, foi assim... a grande vitória do Santos em muito tempo, por tudo que ela representa. Você pegar um Flamengo que é o suprassumo do futebol brasileiro, etc. Que você pegar e assim, a situação que o Santos tá, a maneira como o Santos estava fundado na zona do rebaixamento e o caralho. Tudo isso, cara, é uma partida que são os mesmos 3 pontos que o Neymar deixou fudeu com o Santos contra o Botafogo. Mas em termos de representatividade é um jogo muito grande. Agora, dito isso, todos os elogios feitos pela maneira como ele voltou, pela maneira como ele jogou, pelo gol decisivo que ele fez, pelo tamanho da partida, temos que ter muita calma, né? Muita calma, porque tem um campeonato inteiro pela frente. Até quando o Neymar vai conseguir jogar em sua plenitude física? Ele deu entrevista depois do final, dizendo que quer jogar 90 minutos todos os jogos. Ele vai conseguir fazer isso ou vai ter uma sequência de 3, 4 jogos e vai daqui a pouco botar a mão na coxa de novo? Só o futuro vai dizer. A gente tem que ter muita calma. O Santos tem que saber dosar também, né? Nada disso, e a atuação do Neymar não anula nenhuma crítica que eu tenha feito ao Neymar. É muito importante, tá, dizer isso. O Neymar, quando dá entrevista dizendo que só não foi pro Mundial com o Fluminense porque queria treinar
Pra mim é um absurdo. Quando o pai dele dá entrevista dizendo que ele voltou por caridade, ganhando 21 milhões por mês, é um absurdo. Quando o Neymar, depois do Santos perder um clássico pro Corinthians, a torcida tá puta, que ele não pôde jogar, o cara tá 5 minutos depois dando risadinha na Kings League, pra mim é um absurdo. Todas essas críticas permanecem, não me arrependo de nada que eu falei a respeito do Neymar. E quando eu falei que o Neymar não é meu ídolo, falo isso e repito. Sabe quando o Neymar, se o Neymar um dia ele vai ser meu ídolo? Se ele chegar no final do ano, tiver por cima da carne seca, porque nesse momento ele renovou com o Santos, até por menos, porque ninguém queria ele. Não tinha pra onde ir. Agora, se ele chegar no final do ano, sendo o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, o Palmeiras, a Europa, o Botafogo quiser o cara, ele fala, não, vou continuar no Santos, aí eu falo, beleza, agora posso te chamar. Essa é a minha maneira de pensar. Respeito a torcida, como cada um pensa. Ele é um ídolo do clube, não vai deixar de ser, mesmo se for pro Flamengo, por tudo que ele já ganhou, né? Isso, agora, eu tô falando a minha visão. A minha visão é de um cara que hoje tá no Santos porque foi o que sobrou pra ele. Então, Cara, eu acho que você nem precisa lembrar das críticas e tudo mais, porque assim, cara, o Neymar, ele dá motivos pra ser criticado, ele deu motivos. Ele, o seu pai, o seu staff, as suas atitudes, deram motivos pra ser criticado. Agora, ele fez um bom jogo ontem. Eu teria calma, cara. Eu teria um pouco de calma. Eu tô vendo. Tô aqui com o meu Twitter aberto e com o nome dele na busca. Tô vendo inúmeras páginas de internacionais repercutindo e tudo mais. Muitos torcedores eufóricos, dizendo chupa e não sei o quê. Calma, cara. Calma. Não precisa ser tão imediatista assim. O que o Neymar fez nos últimos anos não condecora ele a ser um jogador regular. É isso. A gente tem que aguardar, cara. Tem que aguardar. Como fã de futebol, como alguém que vai torcer pro Brasil ano que vem na Copa do Mundo e tudo mais, cara, ele talvez ainda seja o cara que tenha a técnica mais refinada, mas ele precisa voltar a ser um jogador. Ontem ele foi um jogador. Ontem ele deu uma amostra de que, ó, fisicamente parece que tá evoluindo, como a gente falou aqui, tá forte, consegue sustentar a marcação. Demonstrou muita velocidade no arranque curto ali em alguns momentos da partida, contra o que a gente sempre falava aqui quando a gente criticava. Contra um time grande, num jogo relevante, num jogo grande. Ah, quero ver que a gente a amostra que a gente tinha do Neymar era qual? Decidiu contra a Inter de Limeira, decidiu contra o Botafogo de Ribeirão, decidiu contra o Bragantino. É o primeiro no jogo que Paulistão. ele decide, cara. Cara, Grande. ontem foi a estreia do Neymar, assim, com a camisa do Santos. Ontem foi a estreia do Neymar com a camisa do Santos. O grande jogo pra chamar de seu. É isso. Ontem ele pode pôr ali na galeria dele, ó, dia 16 de julho de 25, eu coloquei a bola embaixo do braço e decidi o jogo pro Santos contra o Flamengo. O líder do Campeonato Brasileiro. Mas para isso, é importante dizer, foi preciso de uma atuação muito boa coletiva do time. Coletiva. Porque senão ele não teria decidido nada. Então, e muita gente olha, é o Neymar, e se esquece que teve um time ali que, assim, taticamente, fisicamente, foi muito bem o jogo inteiro para dar a possibilidade do Neymar decidir. Então, e um trabalho espetacular. Assim, Felipe, o trabalho do Kleber Xavier tem erros e acertos, como qualquer trabalho até aqui. Mas quando a gente pega a análise da terra arrasada, do aquele futebol absurdo do Caixinha e o que o Santos se tornou hoje em termos de equilíbrio, e você colocar isso na balança entre erros e acertos, se o Abel Ferreira, que é ídolo do Palmeiras, erra mais, tem errado pra caralho ultimamente, não será o Kleber que não irá errar. Mas o trabalho do Kleber hoje, esse recorte até aqui, é estupendo. Se vai continuar sendo, a gente não sabe, tem que ter calma. Mas ele hoje faz um trabalho para esse pouco tempo e para as condições que ele pegou estupendo, cara. Estupendo.